Shalom. Poucos episódios nos evangelhos revelam com tanta intensidade o coração do Mashiach Yeshua, quanto o momento em que ele entra no templo, o Bet HaMikdash, a morada visível da presença divina, e o encontra transformado em um centro de comércio. O templo, que deveria ser um espaço sagrado de comunhão e arrependimento, havia se tornado um mercado religioso, onde os sacrifícios e as moedas do culto eram negociados como simples mercadorias. O que era santo havia sido profanado pela ganância. Diante disso, Yeshua manifesta um zelo ardente que os discípulos logo associam ao Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumirá. Essa cena, registrada em João capítulo 2, do versículo 13 ao 22, ocorre no início de seu ministério, durante a primeira festa de Pêssar, Páscoa, após sua imersão no Jordão. Ali, Yeshua faz um açoite de cordas e expulsa os cambistas, declarando: Não façais da casa de meu pai casa de venda. Porém, o mesmo episódio volta a acontecer 3 anos depois, na última semana antes de sua crucificação. Desta vez, narrado por Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Yeshua entra novamente no templo e o encontra corrompido de igual modo. Agora, ele declara com voz profética: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Assim, o tema casa de oração ou casa de venda confronta cada um de nós hoje. E em união com ele, nossos corpos e corações são um santuário do Espírito. A pergunta, portanto, é pessoal e atual. Será que a casa que representamos diante de Deus tem sido lugar de oração, pureza e presença, ou temos permitido que se torne um mercado de interesses, vaidade e autopromoção espiritual? Yeshua ainda entra em cada templo humano para purificar, derrubar mesas e restaurar o altar. Ele não busca transações religiosas, mas um coração rendido. A casa do Pai continua sendo, por essência, uma casa de oração, um lugar onde um homem se encontra com o Eterno em verdade e santidade. João capítulo 2, versículo 13 ao 17 dispõe: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Yeshua subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse ao que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Durante as principais festas, ou seja, Pêssar, Shavuot e Sukkot, peregrinos vinham de toda a diáspora, judeus da Síria, Egito, Grécia, Roma e Babilônia, para oferecer sacrifícios em Jerusalém. A Torá exigia que os animais para sacrifício fossem sem defeito, e o caminho até Jerusalém era longo e perigoso. Então, para facilitar, os sacerdotes autorizaram a venda de animais dentro do recinto do templo, de modo que o peregrino pudesse chegar e comprar um animal aprovado para o sacrifício. Com o tempo, os sumos sacerdotes da casa de Anás monopolizaram o comércio, controlando os vendedores. Eles passaram a cobrar valores abusivos pelos animais ritualmente aprovados.
e rejeitavam os animais trazidos de fora, sob pretexto de defeito, forçando o povo a comprar os deles. Os cambistas cobravam altas taxas de câmbio, aproveitando-se da obrigação religiosa. Assim, o templo, símbolo de santidade, foi transformado em um centro de lucro religioso, explorando os que buscavam adorar o Eterno. Ao ver Yeshua expulsando os vendedores e cambistas, os discípulos discerniram que não se tratava apenas de indignação humana, mas de um zelo divino em ação. Naquele momento, lembraram-se da antiga profecia de Davi: porque o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Salmo 69, verso 9. Assim, o gesto de Yeshua não foi um simples protesto, foi o cumprimento profético de um coração totalmente entregue à santidade da casa do Pai, um zelo que o consumiria até a cruz. O renomado rabino Adin Stensaltz oferece um comentário profundo sobre o Salmo 69, verso 9, destacando o significado espiritual do zelo pela casa de Elohim. Pois o zelo pela tua casa me consumiu. Demonstrei grande paixão e zelo pelo teu nome e pelo teu templo. Portanto, os insultos daqueles que te injuriaram recaem sobre mim. Por estar tão intimamente ligado a ti, aqueles que te injuriaram me veem como um alvo apropriado para seus ataques. Stensaltz destaca que o zelo está profundamente ligado ao fato de estar intimamente unido ao Eterno. Esse princípio remete a um dos mandamentos centrais da Torá, em Deuteronômio 10, 20. Ligar-se a ele, ou seja, devekut, que expressa a adesão total do coração, da mente e das ações à vontade divina. Segundo os sábios, ligar-se a ele significa agir conforme as obras do próprio Eterno, imitando seus atributos de misericórdia, justiça e santidade. Ramban Maimônides aprofunda esse entendimento, ensinando que a Devekut também se manifesta ao manter uma relação próxima com os sábios e temente a Deus, pois aquele que se apega a eles é como se apegasse a Shekhinah. Assim, o zelo pela casa de Elohim não é apenas um sentimento, mas um fruto natural da comunhão viva com o Eterno, uma expressão de amor inseparável e participação ativa em sua santidade. O Midrash Tehillim comenta o Salmo 69, verso 9, destacando que, além de ser um salmo messiânico, ele anuncia que o Mashiach será humilhado antes de manifestar plenamente a glória de Deus. Quando o Messias vier rapidamente em nossos dias, não cantaremos nenhum cântico até que o Messias seja humilhado, como está escrito no Salmo 69, verso 9. Porque o zelo pela tua casa me consome, e os insultos dos que te insultam caem sobre mim. E até que 4 impérios ímpios caiam diante dele, como está escrito em Zacarias 14, verso 2. Reunirei todas as nações em Jerusalém. Então o Senhor sairá e lutará. Naquele tempo cantarão um cântico novo ao Senhor, como está escrito em Salmos 98, verso 1. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele tem feito maravilhas. Portanto, o Midrash mostra que a humilhação do Mashiach é uma etapa necessária para a redenção final, e que somente após o cumprimento de sua missão e a derrota dos impérios opressores, a humanidade poderá celebrar a glória de Deus com um cântico novo, fruto do seu poder e justiça. Isto se alinha perfeitamente com a declaração de Yeshua, na qual ele profetiza sua própria morte e ressurreição. Destruí este templo
e em 3 dias o edificarei. João 2, verso 19. Ao dizer isso, Yeshua não falava do templo físico de pedra, mas de seu próprio corpo, que seria humilhado, entregue à morte e após 3 dias ressuscitado. Assim, o episódio da purificação do templo prefigura a glória messiânica, que será plenamente revelada após sua humilhação e vitória sobre a morte, ecoando a esperança messiânica expressa no Salmo 69, verso 9. O que muitos não percebem é que este episódio ocorreu 2 vezes. A segunda ocasião é narrada por Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19, quando Yeshua, movido pelo zelo santo, entra novamente no templo e o purifica. Desta vez, ele levanta a voz com autoridade profética e declara: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Ao citar essas palavras, Yeshua une 2 profecias poderosas. Isaías 56, verso 7, que revela o propósito original do templo. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jeremias 7, verso 11, que denuncia a corrupção do culto em Judá. Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vós um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, diz o Senhor. Assim, Yeshua se posiciona como profeta e juiz de Israel, revelando que o templo havia se desviado de sua vocação sagrada. O que deveria ser um lugar de comunhão e oração tornou-se um centro de exploração e hipocrisia religiosa, uma casa de venda em vez de uma casa de oração. Isaías 56 está inserido em uma série de profecias que tratam da restauração espiritual de Israel e da inclusão das nações na adoração ao Eterno. O profeta fala especialmente aos exilados e estrangeiros que se uniriam ao Deus de Israel, anunciando que o templo não seria um espaço de exclusividade étnica, mas um centro de santidade e comunhão universal. A casa de oração representa o ideal de uma adoração pura, acessível e sem barreiras, onde todos os povos poderiam se achegar ao Eterno por meio da justiça e da santidade. Quando Yeshua cita Isaías 56, verso 7, ao purificar o templo, ele está restaurando esse propósito original. O templo, que deveria ser um lugar de comunhão com Deus, havia se tornado em um centro de comércio e desigualdade, onde os pobres eram explorados por taxas injustas e vendas abusivas. Yeshua, portanto, denuncia a prostituição espiritual do sagrado e reafirma a vocação universal da casa de Elohim, um lugar onde todas as nações possam buscar o Eterno com pureza e verdade. Jeremias pronunciou estas palavras à porta do templo, em Jerusalém, pouco antes da destruição do primeiro templo, em 586 antes da Era Comum. O povo confiava falsamente no edifício e em seus rituais, acreditando que a simples presença do templo os protegeria, mesmo vivendo em pecado, injustiça e idolatria. O profeta denuncia essa falsa segurança e chama o templo de covil de ladrões, porque os líderes e o povo usavam o lugar santo como um refúgio de suas próprias iniquidades, um esconderijo religioso para encobrir o pecado. Ao citar Jeremias 7, verso 11, Yeshua se coloca na mesma posição profética.
ele vê os líderes religiosos de seu tempo repetindo os pecados dos antigos, transformando o templo num comércio disfarçado de devoção. Os cambistas e vendedores representavam não apenas o abuso econômico, mas a corrupção espiritual que havia dominado o coração do culto em Israel. Yeshua denuncia essa hipocrisia e anuncia implicitamente que a presença divina estava sendo retirada daquele sistema religioso, o que se cumpriria 40 anos depois, com a destruição do segundo templo, em 70 da Era Comum. Após esta cena de Yeshua expulsando os cambistas e comerciantes do templo, não podemos deixar de olhar para os dias atuais e perceber que o mesmo espírito que ele denunciou continua vivo, disfarçado de religiosidade e piedade. Assim como nos tempos antigos, os líderes do sistema transformaram a casa de oração em casa de comércio, trocando o zelo pelo lucro e a santidade pela conveniência. Hoje, tanto no meio cristão quanto no meio judaico, o sagrado foi contaminado pelo comércio da fé. Pastores e líderes que deveriam ser pastores de ovelhas tornaram-se empresários de religião, vivendo do suor dos fiéis. Há igrejas que se assemelham a mercados, onde se vende o favor de Deus em forma de campanhas, propósitos e sementes. Muitos enriquecem ilicitamente, construindo impérios com o dinheiro dos dízimos e ofertas, enquanto seus membros vivem com dificuldades, trabalhando dobrado, sustentando o luxo de quem deveria servir. Cantores gospel e pregadores itinerantes cobram valores absurdos para ministrar, estipulando cachês e exigências dignas de artistas seculares. Tudo isso em nome de um ministério que perdeu a essência da humildade e do serviço a Hashem. Tornaram o nome de Deus em marca registrada e o altar em palco de espetáculo. Pintam os templos de preto para que se assemelhem a boates, pois o que muitos buscam hoje não é adoração, e sim espetáculo, não a presença do Eterno, mas a performance que agrada aos olhos e aos sentidos. Hoje surgiram os profetas do Pix, que comercializam supostas revelações em troca de ofertas instantâneas. Transformaram a profecia, que deveria ser a voz pura do Eterno, em mercadoria da vaidade e lucro. Já não falam o que o Espírito inspira, mas o que o bolso pede. O altar virou palco e o sagrado negócio. E entre alguns rabinos modernos, o quadro não é muito diferente. Muitos exploram a fé judaica como um produto de luxo, cobrando 10, 20 mil reais por uma circuncisão ou exigindo somas altíssimas por aconselhamento espirituais, vendendo bênçãos que nem em Israel teriam validade halakhica. Transformaram a herança de Abraão em comércio, o pacto em negócio e o ensino da Torá em instrumento de manipulação. Há ainda os que usam a própria Torá para justificar seus desvios morais. Rabinos que, ao invés de se submeterem à santidade da palavra, a moldam conforme seus próprios desejos e ideologias. Assim, transformam a luz em trevas e profanam aquilo que deveria ser separado para o Eterno. A Torá não é um espelho para refletir nossas paixões, mas um fogo que purifica e revela o que precisa ser transformado. A santidade não se negocia, ela é a marca daqueles que realmente estão ligados ao Eterno. Yeshua, se estivesse hoje caminhando entre essas sinagogas e igrejas, certamente repetiria o mesmo ato profético, derrubaria as mesas do lucro, expulsaria os vendilhões da fé e diria com a mesma voz firme: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões.
A casa do Eterno não é empresa nem plataforma da fama. É lugar de arrependimento, comunhão e transformação. O fogo do zelo que consumiu Yeshua naquele dia precisa queimar novamente dentro daqueles que amam a verdade. É tempo de purificar o altar de dentro para fora e restaurar o verdadeiro culto, onde não se vende bênção, mas se oferece o coração quebrantado. Assim, concluímos com a oração de Jeremias: Converte-nos a ti, ó Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Que esta seja também a nossa súplica, que o Eterno purifique novamente a sua casa, não apenas os edifícios, mas os corações, para que volte a ser uma casa de oração e não de comércio, vaidade ou corrupção. Que o zelo pela santidade desperte em nós o mesmo fogo que consumiu Mashiach, e que o Espírito da Verdade limpe o altar interior, removendo tudo o que profana o seu nome. Pois somente quando houver arrependimento genuíno e retorno à pureza da Torá e da fé no Mashiach, veremos novamente a glória do Eterno habitar entre o seu povo. Shalom, shalom.